que uma bênção divina acompanhe o seu dia e a sua semana, trazendo paz e iluminação para quem nos ouve. Amém. É muito bom começar assim. Sem dúvida. E boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a investigação vai direto para o mundo antigo. Um mergulho bem literal, né? Sim, mergulhando mesmo em um texto que, olha, parece ter saído da mente de um diretor de cinema. Total. Aquele tipo de diretor criando um épico visual impressionante, sabe? O foco hoje recai sobre o capítulo 6 do livro de Zacarias. Um texto riquíssimo. Muito. E sobre a mesa a gente tem duas fontes essenciais guiando essa análise. Primeiro, claro, o texto bíblico na versão Nova Almeida atualizada, a NAA. E para dar aquele suporte, o comentário bíblico meticuloso de F. Duane Lindsay. Que é fenomenal para destrinchar essas imagens. Exatamente. Porque a missão de hoje é decodificar um cenário repleto de imagens fortíssimas. A gente tem carruagens de guerra rasgando o horizonte, Sim. montanhas colossais feitas de metal puro, cavalos de cores bem distintas e, no meio de tudo isso, uma cerimônia de coroação que quebra absolutamente todas as regras políticas daquela época. E o que eleva ao nível dessa análise de hoje é justamente a forma como essas fontes se complementam, né? Elas revelam um plano muito maior do que apenas a geopolítica do mundo antigo. Não é só sobre impérios caindo e levantando. Não, de jeito nenhum. Esse texto não se limita a prever o destino de nações. Ele introduz uma fusão de liderança revolucionária. Naquela sociedade, a ideia de um único indivíduo atuar como rei e sacerdote ao mesmo tempo era impensável. Impensável, um verdadeiro tabu. Então, compreender a genialidade por trás dessa quebra de paradigma transforma completamente a maneira de enxergar a história daquela região. E para entender essa quebra de paradigma, a gente precisa começar pelo começo. O próprio texto inicia com o que os estudiosos chamam de a 8ª visão noturna de Zacarias. A última da série. Isso. E os primeiros versículos pintam um quadro visualmente arrebatador. O profeta descreve 4 carruagens saindo do meio de 2 montanhas. E não são montanhas normais. Pois é, esse é o detalhe intrigante apontado pelas fontes. Essas montanhas não são feitas de rocha ou de terra com árvores. Elas são inteiramente de bronze. Bronze maciço. Eu fiquei muito curiosa com isso. O comentário de Lindsay mergulha fundo nesse detalhe do material. Na antiguidade, o bronze, que é uma liga de cobre e estanho, era usado no altar de sacrifício, certo? Sim. O altar do holocausto era revestido de bronze. E, simbolicamente, o bronze sempre representou o julgamento divino justo contra o pecado. É uma imagem fascinante porque transmite uma sensação de solidez absoluta. Uma resistência impenetrável. Exato. Algo que nenhuma força humana conseguiria implodir ou contornar. Essa sensação de solidez é o núcleo da mensagem aqui. Quando pensamos em montanhas normais, a gente sabe que elas sofrem erosão. Terremotos podem alterar a forma delas. Sim, a natureza muda. Mas montanhas de metal maciço evocam a ideia de uma fundação inabalável. Alguns historiadores e teólogos até sugerem que essas 2 montanhas podem representar locais geográficos específicos. Quais locais? O Monte Sião e o Monte das Oliveiras, com o Vale de Josafá ali no meio. Ah, faz sentido geograficamente. Faz. Mas a grande sacada teológica que as fontes destacam é que esse é o tribunal divino. O julgamento que está prestes a sair dali não pode ser corrompido, subornado ou detido. É implacável. Totalmente. Em um mundo onde a justiça humana é frequentemente falha, e quem nos ouve sabe muito bem disso, essa visão estabelece que a justiça divina opera sobre alicerces impossíveis de serem movidos. É exatamente essa fome por justiça definitiva que torna a imagem das carruagens tão impactante. Hoje em dia, quando a gente ouve a palavra carruagem, pode lembrar de contos de fadas, realeza. Ou filmes de época. Isso, mas o contexto histórico mostra que as carruagens de guerra eram os tanques blindados da antiguidade. Eram a tecnologia militar de ponta. Eram máquinas de destruição em massa projetadas para esmagar a infantaria inimiga. E o texto detalha que essas carruagens específicas são puxadas por cavalos de cores muito bem definidas.
Cores importam muito aí. Muito. O texto e as notas explicativas do Lindsay detalham isso perfeitamente. Na primeira carruagem, há cavalos vermelhos. A cor clássica do derramamento de sangue e da guerra, Na segunda, cavalos pretos. que simbolizam a morte e a fome que inevitavelmente acompanham os grandes conflitos. Uhum. Na terceira, cavalos brancos. Tradicionalmente associados ao triunfo, à vitória militar, E na quarta, cavalos baios ou grisalhos, dependendo da tradução. que denotam pestes e pragas. Olha, é quase impossível não fazer um paralelo imediato com os famosos cavaleiros do Apocalipse, né? É verdade, e esse paralelo é profundamente enraizado na literatura apocalíptica e profética. As cores servem como uma linguagem visual quase universal para a devastação militar e as consequências dela, Uma linguagem que qualquer pessoa da época entenderia na hora. sem precisar de tradução. E o comentário de Lindsay esclarece um ponto vital no versículo 5, quando o anjo interpreta a visão para Zacarias. O que o anjo diz? O anjo diz que essas carruagens representam os 4 ventos ou 4 espíritos do céu. A palavra hebraica usada ali abrange ambos os significados, vento e espírito. Então não é só uma tempestade literal. Não é um fenômeno meteorológico. Estamos diante do próprio poder de Deus. Possivelmente forças angelicais de julgamento entrando em ignição para executar uma sentença sobre o mundo. É o exército celestial. Exatamente. O exército celestial saindo daquela base inabalável de bronze para intervir diretamente na história humana. E um exército celestial com esse nível de poder destrutivo precisa de um alvo. As fontes não deixam margem para dúvidas sobre a direção que essa força de ataque está tomando. Eles têm rotas bem específicas. Sim, o texto mapeia uma geografia militar clara. Os cavalos pretos disparam em direção à Terra do Norte, seguidos pelos brancos. Os cavalos baios tomam o rumo da Terra do Sul. E os vermelhos? Curiosamente, os vermelhos parecem ficar em uma espécie de reserva tática. O texto não dá um destino imediato para eles. Ficam de prontidão. Exato. E para quem não tem um mapa do mundo antigo na cabeça agora, é crucial entender por que o norte e o sul são os alvos primários dessa visão. O sul é uma referência clara ao Egito. A primeira grande potência a escravizar e oprimir os israelitas. Isso. Já a Terra do Norte aponta diretamente para a Babilônia. E aqui acho que vale uma explicação rápida sobre geografia militar da época. Por favor. Os exércitos babilônicos não vinham do leste em linha reta, atravessando o deserto da Arábia, porque isso seria suicídio. Morreriam de sede antes de chegar. A logística não permitiria. De jeito nenhum. Eles precisavam contornar o crescente fértil, aquela faixa de terra rica em rios, e invadir a região descendo pelo norte. Então, o norte virou sinônimo de terror. Sinônimo de invasão e destruição implacável. E a precisão histórica desse movimento é notável. A Babilônia não era apenas um inimigo político qualquer para eles. Ela representava o ápice da arrogância imperial. E da opressão contra o povo daquela aliança. Sim, e isso nos leva a uma das frases mais densas e reveladoras de todo o texto. No versículo 8, há um clamor dizendo que aqueles que foram para a terra do norte, cito aqui, fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Essa frase é muito forte. Fazer o espírito repousar. É fortíssima. E a palavra espírito, no contexto da análise de Lindsay, exige uma leitura muito cuidadosa da nossa parte. Porque não é o Espírito Santo trazendo paz para os babilônios, certo? Definitivamente não. Não se trata de trazer conforto ou uma paz suave para eles. Trata-se da ira divina. A justiça agindo. Isso. A justiça de Deus estava ativamente inflamada contra as atrocidades cometidas por aquele império. Então, quando essas carruagens de julgamento atingem a Babilônia, a justiça é finalmente executada. A conta chega. A conta chega. E porque a justiça foi feita, a ira divina encontra repouso. Ocorre um apaziguamento porque a balança moral do universo foi equilibrada. É uma perspectiva avassaladora. O repouso só acontece depois que a conta é acertada. Só depois da justiça. E com essa execução de justiça global estabelecida, o texto faz uma transição narrativa que, olha, parece roteirizada para criar um contraste brutal. É uma mudança de tom bem drástica. Sim.
Saímos do reino das visões noturnas, místicas, cheias de ventos celestiais, montanhas de metal e carruagens, e caímos repentinamente na luz do dia, em uma situação incrivelmente cotidiana e palpável. A vida real acontecendo. Zacarias recebe uma ordem direta de Deus envolvendo pessoas reais de carne e osso. O relato conta que uma delegação de judeus exilados acabou de chegar da Babilônia. Eles fizeram a viagem de volta. Fizeram. E o texto dá os nomes: Heldai, Tobias e Jedaias. Eles trazem prata e ouro e se dirigem para a casa de um homem chamado Josias. E é vital dimensionar o peso dessa visita. Não foi um passeio. Com certeza não. Esses homens fazem parte da diáspora, né? As comunidades que permaneceram espalhadas pelo Império mesmo após a permissão oficial de retorno. Eles tinham construído vidas lá. Sim. E eles enfrentaram uma jornada brutal, atravessando centenas de quilômetros por territórios áridos e perigosos. Tudo isso carregando metais preciosos para investir na reconstrução de Jerusalém. O esforço físico e o risco de assaltos envolvidos nessa viagem demonstram um nível de devoção assombroso. Uma coragem absurda. Eles representam aquela parcela do povo que, mesmo vivendo longe do centro religioso, manteve a identidade e a esperança acesas. Trazer prata e ouro não era apenas uma doação financeira distante, tipo fazer uma transferência bancária hoje. Não, era uma declaração física de pertencimento. Eles colocaram a vida em risco por isso. E é exatamente com esses materiais, trazidos com tanto suor e sacrifício, que o texto orquestra a grande revolta política e profética do capítulo. E que reviravolta! Olha, as fontes descrevem que Deus ordena a Zacarias pegar essa prata e esse ouro, fabricar uma coroa ornamentada e colocá-la na cabeça do sumo sacerdote Josué. Essa é a quebra de regra que a gente comentou no começo. Sim! Quem olha para a estrutura de poder daquela sociedade percebe imediatamente o choque que isso causa. Havia um governador nomeado na época, chamado Zorobabel, e ele também estava liderando a reconstrução. Ele era o líder civil. Exato. Pela lógica humana, a coroa deveria ir para o governador. Coroar o líder religioso no lugar do líder político parece um erro colossal de protocolo. Parece uma gafe diplomática. Mas o comentário de Lindsay revela o verdadeiro xadrez geopolítico jogado aqui. Zorobabel era descendente direto da linhagem do rei Davi. Aí está o perigo. Imagina a cena. Se Zacarias organizasse uma cerimônia pública e colocasse uma coroa forjada em ouro na cabeça de um descendente real. O Império Persa em enlouquecer. O Império Persa, que dominava a região com mão de ferro, interpretaria a ação de uma única maneira. Rebelião armada. Rebelião armada. Era o equivalente a declarar independência, e os persas teriam marchado sobre Jerusalém para transformar a cidade em pó antes do anoitecer. Destruiriam tudo que estava sendo reconstruído. Por isso a genialidade tática de usar o sumo sacerdote Josué é tão impressionante. Foi um movimento muito calculado. Sim. Ao coroar o líder espiritual cuja linhagem era da tribo de Levi, o ato esvaziava completamente qualquer ameaça imediata de insurreição militar aos olhos das autoridades persas. Os persas olhariam e diriam: "Ah, é só um ritual religioso deles." Exatamente. Todos no mundo antigo sabiam que sacerdotes não lideravam exércitos nem reivindicavam tronos políticos. Não tinham tropas. Nenhuma. Portanto, coroar Josué mantinha a ação no terreno seguro do simbolismo. Mas para o público interno, para a comunidade local que estava assistindo, a mensagem era eletrizante. Porque eles sabiam o que aquilo significava. Sabiam. Josué não estava usurpando o trono político. Ele estava servindo como um protótipo. Um ator. Isso, um ator em uma peça profética, prefigurando alguém que ainda estava por vir. E o texto não deixa esse mistério durar muito tempo. Assim que a coroa é colocada na cabeça do sacerdote, Zacarias entrega a mensagem que explica tudo. A revelação. Ele anuncia a chegada de um homem cujo nome é o Renovo, prometendo que esse renovo brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O renovo. Esse termo é chave. É chave mesmo. A expressão renovo tem raízes profundas em outras profecias clássicas, servindo como uma metáfora visual muito forte para um novo galho cheio de vida. Um broto surgindo. Surgindo do que parecia ser o tronco morto e cortado da dinastia de Davi. É um título inconfundivelmente messiânico. Sem dúvida.
E o detalhe crucial destacado pelo comentário é que, enquanto o governador Zorobabel supervisionava a construção do templo de pedra e madeira daquela época, a construção do verdadeiro e definitivo templo espiritual e milenar seria obra exclusiva desse renovo. É o momento em que a visão transcende o templo deles. E é nesse ponto que a nossa investigação atinge o clímax da quebra de paradigmas. É o momento de colisão das instituições mais sagradas daquela cultura. Na antiga organização social daquela nação, a separação de poderes não era apenas uma questão de eficiência administrativa como é hoje em dia. Não era só para organizar a burocracia. Era uma lei divina inquebrável. O poder real, a autoridade para governar politicamente, cobrar impostos e liderar na guerra, pertencia estritamente à linhagem de Davi, da tribo de Judá. O rei. O rei. Por outro lado, o poder sacerdotal. A autoridade para oficiar sacrifícios, entrar no templo e mediar a relação entre a humanidade e o divino, pertencia exclusivamente à tribo de Levi. Funciona de maneira bem parecida com a nossa concepção moderna de freios e contrapesos na política, né? A ideia de não centralizar tudo. Hoje a gente não quer a mesma pessoa controlando o executivo, o legislativo e o judiciário, porque sabemos, a história ensina, o quão perigosa é a concentração de poder. O poder corrompe. No mundo antigo, a concentração do poder espiritual e político na mesma figura frequentemente gerava tiranos, líderes que se viam literalmente como deuses na terra. A história do próprio povo de Israel relata desastres catastróficos nas raras vezes em que reis tentaram invadir o templo. Verdade, reis que tentaram queimar incenso ou assumir funções sacerdotais Foram punidos severamente. A divisão era uma trava de segurança essencial. Um rei jamais poderia ser sacerdote e um sacerdote jamais sentaria no trono para governar. No entanto, a profecia sobre o renovo destrói, pulveriza essa parede divisória. E a linguagem do versículo 13 é numa clareza cortante sobre isso. Afirma que o renovo sentará em seu trono para dominar, ou seja, assumindo a soberania plena. O papel de rei. Mas acrescenta imediatamente que ele será sacerdote no seu trono. A promessa que se segue é o coração teológico de toda essa visão. Reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Perfeita união. A palavra central é harmonia. Historicamente, a nação sofreu sobre o peso de reis corruptos que ignoravam a lei espiritual. Ou o contrário. Sacerdotes negligentes que falhavam em exigir integridade moral dos governantes. Havia um atrito constante entre o palácio e o templo. A visão de Zacarias promete o fim definitivo desse atrito. Ela anuncia uma figura suprema que detém o poder absoluto para governar com justiça e, simultaneamente, possui a santidade e pureza perfeita para atuar como mediador espiritual. É de arrepiar. É a fusão impecável da força que governa com a graça que perdoa. Não tem como separar mais. Imaginar essa figura que equilibra perfeitamente a autoridade total e empatia profunda é realmente fascinante. Mas isso me levanta uma questão muito prática sobre o objeto físico que desencadeou toda essa mensagem: a coroa. O que acontece com a coroa? Porque a coroa feita a partir daquelas doações de ouro e prata não permaneceu na cabeça de Josué. Se fosse usada no dia a dia por ele, perderia o sentido de apontar para o futuro e acabaria se tornando um símbolo de orgulho presente. Alimentaria o ego da liderança atual. As fontes revelam um destino extremamente poético e calculado para essa joia. O versículo 14 orienta que a coroa deve ser guardada dentro do próprio templo como um memorial. Uma peça de museu sagrado. Os doadores vindos da Babilônia são mencionados novamente. O texto garante que o sacrifício e a jornada daqueles homens fiquem registrados na história. O objeto deveria repousar ali, em exibição permanente no lugar mais sagrado da nação. O fato de ser um memorial guardado no templo confere a essa coroa o status de uma garantia tangível, uma prova material. Algo que as pessoas podiam ver. Sim. Toda pessoa que entrasse no complexo do templo e vislumbrasse aquela obra forjada em prata e ouro, seria imediatamente lembrada de que o cenário político atual era temporário. Aquele não era o fim da história. Era um lembrete físico
de que o trono supremo não estava vazio por acidente. Ele estava apenas aguardando o seu legítimo dono, o rei sacerdote. Era uma âncora de esperança, provando que a promessa de intervenção divina não era apenas um sonho abstrato. Era um compromisso que já possuía até a coroa preparada ali na prateleira. Uma coroa esperando a cabeça certa. É a imagem perfeita de preparar o palco para o evento mais importante da história, deixando a coroa em uma redoma à espera. E o fechamento deste capítulo, lá no versículo 15, expande o impacto dessa promessa para muito além das fronteiras de Jerusalém. Ganhou uma escala global. O texto declara que aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. No nível mais imediato e histórico, isso se cumpriu com o esforço contínuo dos exilados. Como a própria delegação que acabou de trazer o ouro. Exato, mas a análise de Lindsay escava um significado muito mais abrangente e universal por trás dessas palavras, não é? Sim, de fato, o texto usa a ajuda dos exilados como um espelho para refletir uma realidade escatológica imensa. A expressão "aqueles que estão longe" carrega um peso profético que transcende a comunidade judaica daquela época. Aponta para quem? Aponta para um futuro horizonte messiânico, onde indivíduos de todas as nações, dos 4 cantos do mundo, convergirão para participar da edificação desse reino espiritual. Pessoas de todos os lugares. As riquezas, os talentos e a adoração de diversas culturas se unirão em um esforço colossal e universal para honrar o rei sacerdote. Há, no entanto, uma condição crucial no final da passagem. Qual é a condição? A promessa exige que haja obediência e atenção à voz divina. A promessa é incondicional no sentido de que Deus certamente trará a figura do renovo, mas a participação pessoal nos benefícios e nas bênçãos desse reinado universal exige o engajamento através da obediência. Não é um passe livre automático para todos. Exige uma resposta ativa de quem ouve a mensagem. O que nos dá a oportunidade perfeita de amarrar todos os fios dessa investigação incrivelmente densa. A imersão de hoje percorreu um longo caminho. Uma jornada em tanto. O ponto de partida foi assustador, focado em carruagens de guerra indomáveis emergindo de montanhas colossais de bronze, representando um julgamento celestial impossível de ser evitado. A justiça pura de Deus entrando no mundo. Em seguida, acompanhamos o alívio profundo de saber que, quando a justiça atinge os sistemas corrompidos e as fontes de opressão, a ira encontra o seu repouso, a balança se equilibra. Trazendo paz real. A partir desse cenário pacificado, a narrativa trouxe a coragem física de exilados atravessando desertos perigosos para trazer doações. E tudo isso serviu de alicerce para a imagem mais revolucionária do texto. O colapso da barreira histórica entre o rei e o sacerdote. Culminando na promessa do renovo, que traz a harmonia final e inspira um mutirão de construção que envolve gente do mundo inteiro. A beleza arquitetônica desse texto reside justamente nessa progressão brilhante. Ele pega quem ouve pelos medos mais profundos, a guerra, a opressão de impérios implacáveis, a falta de justiça, e de forma metódica substitui cada um desses pavores pela imagem sólida e tranquilizadora de um governo perfeitamente justo e santo. E a presença daquela coroa guardada no templo deixa um espaço de reflexão que dialoga intensamente com a experiência humana muito além da antiguidade. Que reflexão esse detalhe final desperta para quem nos acompanha hoje? Bem, as fontes enfatizam a coroa como um memorial guardado no espaço mais nobre da sociedade. E normalmente um memorial existe para nos fazer olhar para o passado. Uma estátua de um herói de guerra, uma placa lembrando um tratado de paz? Sim, celebra-se algo que já ocorreu. Mas a coroa de Zacarias era diferente. Era um memorial do futuro. Essa inversão é poderosa. Ela existia puramente para forçar a mente humana a não perder de vista uma promessa grandiosa que ainda demoraria a se materializar. Isso lança uma provocação formidável para a nossa vida contemporânea. Fica o questionamento. Diante de tanta imprevisibilidade, de cenários tão difíceis, quais são os memoriais físicos ou simbólicos que cada pessoa mantém expostos nas prateleiras da própria vida para ancorar a esperança?
o que nós decidimos guardar com zelo, não para lembrar de onde viemos, mas para garantir que nunca esqueçamos do futuro extraordinário que aguarda. Um memorial do futuro. Isso transforma completamente a forma como lidamos com a espera e a esperança. É daquelas reflexões que grudam na mente e moldam a perspectiva para o resto da semana de quem nos ouve. Com certeza, é para levar para a vida. E com esse pensamento, encerramos esta análise profunda das carruagens celestiais, do julgamento inabalável de bronze e da coroa do grande rei sacerdote, descritos no capítulo 6 de Zacarias. Agradecemos pela companhia em mais uma investigação intensa e cheia de descobertas. Deus abençoe todos os ouvintes.